Você pode aplaudir o Senhor, aquele que é a nossa rocha. Santo Deus, maravilhoso Pai. Oh, aleluia. O processo de morte, muitas vezes as pessoas entendem como uma situação, um fato. Ah, aconteceu isso, eu morri. Não, o processo de morte é algo contínuo, que vai durar toda a nossa existência aqui na terra. Por isso Paulo fala assim: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. A morte é um processo diário. É lógico que ela tem um ápice, quando os seus olhos espirituais se abrem e você reconhece. Isso é um ápice, que pode ser na tua vida, ser denominado o momento da tua cruz, o teu Getsemane, mas o processo ele é diário. E nesse processo nós precisamos ter um trabalho extremamente importante que se chama vigiar o sepulcro, porque a natureza adâmica ela tenta o tempo todo ela retomar com os velhos hábitos, com as velhas práticas, e daí a dúvida que pode surgir é falar: cara, mas eu não morri? Morreu, você morreu, mas vigia o sepulcro, não deixa se levantar mais o velho homem, não deixa mais essa natureza voltar, porque tudo isso que eu estou falando é uma guerra que acontece na tua mente. Porque a maior manifestação da ressurreição é a mente de Cristo te governando. O maior campo de batalha é a nossa mente. Então você, depois que você recebe a mente de Cristo e aprende a viver debaixo do controle dele, fora do teu, fatalmente vão surgir situações onde você vai se sentir inseguro, porque é a natureza anterior tentando falar assim: cara, olha só. E daí você tem que vigiar o sepulcro e falar: fica onde você estava, eu aprendi a viver assim, eu vou continuar assim. Então o vigiar o sepulcro, ele arranca de nós a frustração de falar assim: mas eu não estava morto, por que eu estou fazendo isso agora? Porque o diabo é especialista em te acusar e falar assim: você não morreu. Não, eu morri, é que você está tentando retomar um papel que você já não tem mais na minha vida. Amém? Então o processo de morte, ele é pontual, mas contínuo. É como a santificação, ela é imediata e progressiva. Como assim? É como se nós fôssemos uma esponja embebida no esgoto. Como que acontece a santificação? O Senhor nos transporta de um lugar ao outro. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Como? Imediatamente. No momento que Deus tomou sua vida, no momento que você entregou sua vida a Ele, você foi e a palavra diz que nesse momento Ele nos santificou. Mas calma aí, eu ainda tenho coisa. Sim, tem, porque essa esponja embebida em esgoto agora está embebida num rio de água viva. Até que esse rio possa permear todas as áreas, todas as regiões dessa esponja, é um processo, é progressivo. Então ele é imediato e progressivo, mas mesmo o imediato quanto o progressivo não depende de você. Não existe nada que você possa fazer para se santificar. Santificação não é um processo humano. Santificação é o que Cristo fez por nós. Não é o tanto que você lê, não é o tanto que você sobe no monte. Nenhuma atribuição humana tem o poder de te santificar. Ele nos santificou. Fomos santificados. Então assim, para nós como pastores, arrancando o mérito das coisas que fazemos é terrível. Mas como assim? Pô, eu orei tanto tempo no secreto. Toda oração é no secreto, meu irmão. Sabe, esquece aquele filme que você viu lá, que você precisa fechar a porta de um lugar. O secreto é uma natureza onde você está ligado a Cristo, é a vida dele fluindo sobre você, não é um ambiente. Então, essa colocação do santo agora, sobre o processo da morte, é importante a gente trazer isso claro. É um processo contínuo, né? Tem um ápice, mas ele é contínuo. Não, agora espera só, tem muita gente, santo, senão, vamos. Amém. Ser paralisado numa área não quer dizer que você foi parado em tudo. Queria dar oportunidade a mais pessoas. Fala, meu irmão. Eu gostaria de saber como faço para vencer. Tá certo, meu nome é Otávio, tenho 19 anos, sou da cidade de Jacareí. Nós somos lá do bairro Parque dos Príncipes, Ministério Vou Vencer. E eu tenho uma dúvida sobre a mescla. Ela tem entrado no nosso meio e em outras pessoas.
E como, através da palavra, eu posso vencer isso e ajudar as outras pessoas a reconhecer Cristo como o centro do Evangelho, como a base de tudo, amém? Ótima pergunta. Tem perguntas que são importantes porque elas ajudam, né? Eu sempre falo que nós estamos fazendo uma construção coletiva, e tem perguntas que são inspiradas pelo próprio Espírito, porque ajudam na edificação de todo mundo. Sua pergunta é muito importante. Como que eu faço então para construir um ambiente seguro, um ambiente saudável, onde a mescla não avance? A primeira coisa, ela se inicia na vida do pastor. A vida do pastor não pode estar mesclada, senão como que você vai produzir um ambiente puro se a tua vida é mesclada? Então começa naquilo que o Cristo perguntou, da morte do líder, porque a natureza de Cristo na vida do líder vai automaticamente produzir cura no corpo, na igreja local. Após isso, o cuidado com a compreensão do que nós estamos edificando. Quando eu falo isso, teve um dia que eu ministrei lá numa escola no Mevan, no EMAP, eu falava sobre isso. Nós não estamos mais num tempo onde de ficar apontando o erro dos outros. Nós precisamos levantar um modelo de verdade. Ao invés de nós nos tornarmos acusadores, a hora que a gente constrói um modelo de verdade, automaticamente você denuncia o que está errado, sem ser ofensivo, sem ser agressivo, né? Então eu até dei um exemplo que eu sou engenheiro, trabalho com construção civil. Certa vez nós estávamos levantando um prédio e eu cheguei de longe, olhei o prédio e falei para o mestre de obra: está fora do prumo. E ele falou assim: não está fora do prumo. Eu falei: eu estou olhando, está fora do prumo. Daí ele falou assim: mas não está, Cristiano. Eu falei: então sobe lá e põe o prumo no último andar e põe lá embaixo, a gente vai ver. Daí quando chegou lá embaixo tinha 5 centímetros fora do prumo. Eu falei: mas como que você viu, se não tem nenhuma outra referência perto para você ver que estava fora do prumo? Eu falei isso e eu não me lembro a resposta que eu dei para ele. Mas quando eu acabei essa palavra lá no Mevão, o Luiz Hermínio falou assim para mim: sabe por que você viu? Porque você carrega o prumo dentro de você. Isso é uma verdade. Quando nós carregamos a Cristo, você consegue discernir o que está fora de prumo sem nenhuma comparação. Mas o que aconteceu é que na sequência desse prédio, que depois ele foi colocado no prumo, foi levantado um outro prédio do lado. Também nós tínhamos feito o mesmo prédio. E eu cheguei um dia na obra, o mestre chegou rindo para mim e falou assim: não precisa falar. Eu falei: o que foi? Está fora do prumo. Eu falei: é mesmo? Ele falou assim: agora fica perceptível, porque tem um levantado no prumo, então quando qualquer coisa que sai do outro pode se ver. E é isso que nós estamos sendo chamados a fazer nesse tempo, Otávio. Levantar um modelo de verdade. Para a gente levantar um modelo de verdade, nós temos que viver na verdade. E a verdade não é um sistema teológico, a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está em Cristo, você precisa entender que nós vamos edificar um modelo. E esse modelo, aqui nós não estamos tratando de salvação, tá, irmãos? Eu não estou falando que quem não esteja compreendendo a plenitude do projeto de Deus não vai ser salvo, eu não estou falando disso. Mas dentro do reino de Deus e das diferentes idades e níveis de maturidade que se tem na igreja sobre a face da terra, quando você compreende algo, você precisa trazer para contribuir nessa edificação quem esteja vivendo o mesmo. Então o que precisa fazer numa igreja para não entrar a mescla é parar de fazer o púlpito como um lugar de negociação. Você prega na minha igreja, eu prego na tua. Eu vou convidar fulano de tal porque eu acho legalzinho. Você viu aquela música que está bombando? Vamos chamar aquela equipe de adoração. Vamos fazer uma conferência aqui e para encher vamos trazer fulano de tal que é conhecido. É isso que vai trazendo mescla. O que você está pregando? É o novo pacto? Então tá bom. Quem pode contribuir com o que eu estou ministrando aqui? Alguém que esteja vivendo isso. O que você está ensinando é sobre a centralidade de Cristo? Você traga alguém que viva a centralidade de Cristo. Nós cremos e estamos caminhando nos 5 ministérios. Daí você vai trazer um cara que é um pastor que não acredita nos 5 ministérios. Essas bagunças que vão produzindo mescla. Você entende o papel de Israel ao longo da história? O papel importante, o papel representativo, mas você entende o que aconteceu no novo pacto? Então não tem sentido você trazer um cara que é judaizante para ministrar
Então essas mesclas dependem muito do líder ter a compreensão e trazer para a edificação quem está construindo a mesma coisa. Respondi a tua pergunta? Paz do Senhor a todos. Meu nome é Marcelo, sou de Sorocaba, tenho 46 anos, faço 47 em março, e sou da Igreja Apostólica do Corpo de Cristo, né? Faço parte do corpo, junto com vocês. Para mim é um privilégio, é minha primícia estar aqui, quero dizer isso. Foi uma luta para chegar, né? Mas graças a Deus nós já somos vencedores, né? Não venci, já acordei com a vitória. E a minha pergunta quando eu saio da raça indefinida para o pedigree, quando eu sei que eu transicionei, quais são os frutos e as sementes que eu identifico nessa transição? Eu ia fazer uma brincadeira com você. Tem um livro que se chama O Poder da Ressurreição, que ele trata exatamente de quais são os atributos dessa nova vida. Eu ia te convidar a ler. Mas muito boa pergunta. Eu acho que a primeira, tem algumas coisas que são no Espírito. Então, Paulo dizia uma coisa: ninguém mais não reconheço segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Porque Paulo não conheceu Jesus em carne, e ele era questionado pelos outros apóstolos por causa disso, porque ele não conheceu Jesus, ele conheceu a Cristo, né? E hoje a gente ainda vê nessa mescla as pessoas querendo a figura do Jesus, né? Do cheiroso, do amigo que senta do lado. Então a gente tem uma visão tão romântica de Jesus, que quando você morre e recebe a natureza de Cristo, muda, porque você consegue compreender as coisas no Espírito. Então não se trata de uma pessoa com quem você se relaciona, porque você relaciona quando você tem um outro para se relacionar, mas quando esse outro se tornou você, não é uma relação, é uma unicidade, ele é um com você, não é uma relação externa. Eu não convido Jesus para ir num lugar se eu sou o transporte dele na face da terra. Então a percepção do mundo espiritual é completamente diferente para quem entendeu essa realidade. E quem não entendeu e está com essa situação mesclada, reage como Nicodemos. Mas como que eu posso nascer de novo? Né? As nossas canções expressam isso. É uma série de canções convidando Jesus para vir num lugar que na verdade ele chegou quando você chegou. Então essas mesclas, elas são perceptíveis muito mais nessa consciência. E outra coisa, Marcelo, que eu acho que eu vou te falar isso, eu quero que vocês entendam com muito respeito e carinho, mas hoje se perdeu o maior atributo de quem recebe uma nova vida em Cristo, que se chama humildade. As pessoas de relevância no Evangelho estão se tornando soberbas, e quando você se encontra com Cristo, você reconhece que você não é nada. Então a humildade é um fruto que fica não na palavra. Você já viu pessoa que é orgulhosa tentando ser humilde? Muda a voz, fala mais baixo, mas o cara continua soberbo. Então, se tem um fruto que eu acho que radicalmente expressa essa morte, é a humildade, porque quando um cara sai de um processo de morte e recebe uma nova vida, ele perdeu tudo, ele perdeu a vida, ele perdeu a necessidade de se defender. Eu costumo dizer que isso gerou em mim, eu já entro numa discussão perdendo, eu não tenho necessidade de pôr meu pensamento sobre o teu, porque eu não preciso ganhar de ninguém. Eu fui chamado para servir. Então eu acredito que se fosse resumir em um só, é complexo, mas o principal eu acredito que é essa humildade, que era uma característica, porque Jesus aprendeu a humildade através dos processos pelo que ele passou. E quando Cristo ressuscita, né, e ressuscita em nós, essa característica ela vem com muita violência dentro de nós, o reconhecimento do valor de cada irmão do nosso lado, né? Porque uma das coisas que eu falo no meu processo de morte, na minha experiência, é que seria impossível ter passado isso fora do corpo. Cada irmão que me ouvia, cada pessoa que
continuou me ouvindo quando a minha reputação foi embora, quando o dinheiro acabou, quando eu não tinha como vir à igreja, quando às vezes eu não sabia o que ia comer e ganhava uma cesta básica. Você vai vendo com força a importância de cada pessoa, a alegria de você estar aqui para mim. Cada pessoa que vem, você começa a ter, você já não se impacta com a multidão, você se impacta com um, né? Então eu acho que isso é uma característica de quem experimentou essa natureza de Cristo, e que era tão perceptível nele, né? Você vê Jesus falando com a samaritana com uma atenção, com uma mulher desprezível para a sociedade, com a mesma atenção que ele dispensou a Nicodemos. Isso eu acho que é um atributo muito notório em quem perdeu a vida e vive a vida de Cristo hoje. Amém? Bom dia a todos. Fernando, sou de São José dos Campos e eu tenho orgulho de falar que sou um filho dessa casa, né? Na verdade, o que eu quero passar, e você falou que no começo a respeito do pai, da filha, né, que está próxima ao pai, e a tendência dessa filha ser guardada e a virgindade ser guardada. Então, na verdade, esse meu tempo de fala, e hoje tem bastante visitante, para que a gente entenda tamanho é a responsabilidade de uma paternidade. E quando eu vim para essa casa 2, 3 anos atrás, eu vim totalmente mesclado. Eu não tinha uma dieta, né? Comia de vários alimentos. Nós éramos alimentados por tudo que vinha o que está em evidência, de fórmulas, e não sabe discernir. Então, quando Deus nos enviou para esta casa e nos entregou um pai, que é o Cristiano, para cuidar da gente, a primeira coisa que ele fez comigo foi mudar minha dieta, né? Que foi justamente, tempo de parar, é tempo de sentar, é tempo de você agora transicionar. E eu lembro até hoje, quando eu entrei aqui pela primeira vez, ele falou para mim: Deus me mostra você cuidando de um povo, você e a tua esposa, mas agora você precisa parar. E foram 2 anos parados, amados, 2 anos parados, mudando uma dieta. E eu acredito que essa dieta é restaurando uma virgindade, restaurando algo no espírito e preparando algo no espírito para o que haveria de acontecer. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que hoje, se as pessoas que estão sendo geradas na casa onde eu sirvo como pastor têm a confiança naquilo que eu imparto na vida delas, é porque elas sabem aonde eu me alimento, qual é a minha fonte, né? O apóstolo Cristiano hoje é a minha fonte de alimento. E quando eu olho para ele e vejo você honrando o apóstolo L, é o que me traz mais confiança ainda em me alimentar em você. E quando você tem um pai que guarda você, e eu estou falando, é um testemunho pessoal meu para você que está aqui hoje e ainda tem dúvidas sobre paternidade, sobre restaurar a tua virgindade espiritual, o teu útero espiritual, para que Deus gere algo novo em você, vale a pena ouvir, vale a pena ser obediente, vale a pena jogar fora o que é mesclado. Por quê? Porque quando você depois que é cuidado por uma paternidade, depois que você chega no teu tempo, que o teu pai fala, é tempo de te enviar, e você é enviado para uma cidade, que você é enviado para um bairro, as pessoas que se aproximam de você, elas já se aproximam de você com a intenção de se desfazer dessa mescla, porque o ambiente que já é gerado no espírito não é compatível mais com a mescla. Mas por quê? Porque foi restaurado um útero. Então, quando as pessoas se aproximam de você, ela quer se alimentar daquilo que você se alimenta. Aí você fala: cara, minha dieta é Cristo, eu estou enxertado na videira, o que eu recebo vem dele, se você quiser está aqui. Então é uma mudança natural, e eu hoje cuido das pessoas confiante de que eu tenho um pai que cuida de mim. Então, quando você começa a trazer as pessoas para restaurar a virgindade espiritual delas, eu tenho essa confiança que eu tenho um pai que me guarda, que fala: ó, se você for lá, você vai quebrar a cara, né? Não é o tempo ainda. Então, assim, eu acredito que hoje eu participei de todos os aljavas, acho que só faltei um desses aljavas até hoje, em 3 anos. Esse está sendo o melhor aljava de todos, na minha opinião, porque eu acredito que a igreja tem que caminhar para isso, os pastores têm que despertar para isso. É tempo sim de restaurar a virgindade. E quando você falou da mescla, Deus me trouxe ao espírito o bolo, aquele bolo mesclado, que é metade laranja e metade chocolate. Quando você põe na boca, você não sabe se você está comendo chocolate, se você está comendo laranja. E no espírito é exatamente isso. Quando você está na mescla, você não sabe o que você está comendo, cara. Se o cara falar para você rezar um terço, você vai rezar o terço, porque alguém falou para você. Então, assim, está mesclado.
né? E aí quando você vem para a virgindade, o paizão fala, nem chocolate e nem bolo de laranja, vai comer banana. Você come banana, amém? Cada um usa os exemplos que lhe apraz, né? Eu falo da corrida, o cara fala de bolo de laranja com chocolate. Ih, Fernando. Mas, cara, a história do Fernando, dentro da concepção do que é a igreja, ela ilustra bem isso. O cara chegou aqui com vários vícios religiosos, com agenda de pregação em um montão de lugar, né? O que é difícil para você pegar uma pessoa dessa, contaminada? Cara, esse negócio de agenda, meu irmão, isso é terrível. Você quer ver? Faça um exercício, né? Eu fiz isso, estou fazendo. Saia das redes sociais um tempo, sai do Instagram, sai do, não veja o que está acontecendo, para de publicar a agenda, para de ficar falando, você não precisa disso, cara. O evangelho está se movendo nisso, né? Então chegar para um cara que está nessa pegada e falar, quase que tem crise de abstinência, né? E cara, você falando agora de 2, 3 anos, a gente não tem a dimensão como o tempo passa, né? Foi todo esse tempo parado, até que o Senhor falou, agora é o momento de enviar. Então ele não começou algo a partir de uma vontade pessoal, ele começou através de um envio. E a dificuldade de uma flecha é saber esperar na aljava, vendo, né, o Alexandre que gosta dessa analogia, vendo de repente o arqueiro pega uma flecha, sai, pega outra flecha, sai, e fala, caramba, mas esse aqui chegou depois de mim e saiu primeiro. Porque Deus, ele não tem um parâmetro de comparação de você com outro, você é único. Então o teu tempo, os teus processos, a maneira de cuidar de você é única. E quando Deus falou, agora envia, de fato, a igreja nasceu do envio. E ele até me lembra no dia, ele falou para mim assim, apóstolo, mas não tem nenhum prédio no local para alugar, não tem nada. Eu falei, mas agora você tem um envio. A igreja não precisa de prédio para começar, ela precisa de um envio. Sabe o que a gente vai fazer? Eram 2 horas da tarde? Era 2 horas da tarde, a gente estava sentado aqui. Eu falei, agora você volta e passa pela mesma rua que o prédio teu está lá. Ele falou, mas como assim? Acabei de voltar de lá, rodei. Eu falei, vai lá, porque agora você tem envio. Gente, vou deixar você falar para não parecer que eu estou exagerando, que você sabe melhor a história. Você saiu daqui, foi no mesmo dia? No mesmo dia, eu ainda tentei dar um migué nele, que eu falei assim, não, ainda esse ano a gente vai procurar. Porque foi muito rápido, amados. Quando chegou o destino, o tempo do destino, em 6 meses, né? Ó, eu vou te enviar como célula, em 6 meses vai virar uma igreja. Eu falei, você está maluco. E deu no tempo apostólico, 6 meses de célula, nós fomos para o local. E eu vim aqui numa das conversas nossa segunda e falei assim, você já achou o prédio? Eu não tem aonde achar. Não tem, e realmente não tinha. Ele falou assim, mas eu sei o que está acontecendo, eu não te enviei. E aí ele falou assim, nós vamos parar a conversa agora, Deus está mandando eu parar a conversa agora, orar e enviar vocês, amados. Orou e enviou. No mesmo dia, aí eu cheguei de novo, fiz os mesmos percursos, e aí quando eu cheguei de frente com a avenida, onde é a igreja hoje, o Espírito Santo falou assim, agora você vira para a direita e para. Eu virei para a direita, parei, e o Espírito Santo falou assim, agora você olha para o lado. Eu olhei para o lado, o prédio, quem conhece, é uma esquina, tem um sobrado em cima, é uma esquina enorme. Tinha uma plaquinha dessas que você coloca em carro, de vendas, tinha uma plaquinha na parede escrita aluga-se, com o celular escrito a caneta. Eu liguei para o cara, na mesma hora o cara foi lá, abriu para mim, estava fechado, ele estava usando como depósito, que ele estava construindo em cima, enfim, fechou. Detalhe, até o valor que o Cristiano falou que era para a gente fechar, o cara queria 3 vezes mais e nós conseguimos fechar no valor do envio apostólico. E o aspecto do valor não tem nada de místico nisso, não foi assim, eu ouvi Deus falar tal valor. É que eu falei para ele, cara, para você abrir, você não pode pagar mais que isso, senão vai comprometer você, não foi um misticismo gospel. Eu falei, se não tiver dentro desse valor, você não vai fechar. A gente vai entender que é da vontade de Deus se o cara topar o que você pode pagar. Então foi nesse aspecto que acabou fechando e... Amém. Eu acho muito bacana. Bom, meu nome é Pascoal, caminho com o Kiko também, como filho. Eu acho bacana o testemunho do Fernando. Eu sou de Santo White City, Santa Branca. Eu acho... Oi? Holy White. Eu acho muito bacana esse testemunho do Fernando, mas às vezes não é a realidade da maioria, né? O testemunho do Fernando é um testemunho
Só um parênteses, só preciso falar um parênteses que eu lembrei que eu tinha esquecido, você falou agora, voltou. Ele foi enviado para começar um ministério com a identidade dele, tá? A gente, até que Deus nos fale, a palavra que nós temos do Senhor, nós não temos nenhuma, nós não cremos no espírito denominacional. Então nós não temos sonho de Deus em nenhuma outra cidade, né? A palavra que Deus nos deu foi sobre a cidade de Taubaté. Então na cidade de Taubaté nós temos aqui, temos o Hilton também, que é Ministério do Sonho de Deus. Então nós temos uma palavra para a cidade. Deus não, cada filho que sai daqui enviado sai para viver o seu propósito, a sua identidade. Nós não interferimos no que o que nós cremos de paternidade é um alimento aos dois, como eu não sou cobertura sobre o ministério dele, eu cuido da vida dele. O ministério é uma consequência disso. Até porque eu não creio que paternidade é cobertura, ela é fundamento. Eu deito para ele subir em cima, não é? Só que você está meio pesado. Mas, amém? Só isso é importante para quem está vindo a primeira vez. O Pascoal também, o ministério dele é mudando o mundo. Não tem outro sonho de Deus. Todo filho sai para viver a sua identidade. Amém? Então, como eu estava retomando aqui, como eu estava dizendo, nem todo mundo acaba vivendo o que o Fernando viveu de ser enviado sem mescla dentro dessa visão. Como foi o meu caso, por exemplo, quando o Mudando o Mundo já estava acontecendo, eu tinha um entendimento único só de discipulado, era a única coisa, não era mergulhado nos 5 ministérios, conhecia teologicamente só o conceito da paternidade. E a gente, quando vem diferente do caso do Fernando, que a gente já começou num ambiente onde já tinha mescla, né? Então, assim, a gente teve que desconstruir tudo aquilo que a gente tinha, e aí é um processo delicado. E por que é mais lento? E por que eu estou compartilhando isso? Porque talvez é a realidade de muitos, do irmão que teve dúvida ali, porque senão as pessoas entram em crise, às vezes... e assim, é um processo que é possível ser construído, só que ele é mais lento e é necessário começar pela desconstrução do eu. Porque assim, a gente é tentado a todo momento a trazer pessoas evidenciadas por números, né? Então assim, ele tem tantos seguidores, eles têm tantas visualizações, e é uma tentação que quase que da maioria dos líderes que a gente vê hoje, de muitos pastores, porque isso atrai multidões. Inclusive, a questão de quantos membros na igreja é uma medida usada pelos pastores, né? Então, você entra numa roda de pastor, o pastor fala, eu reúno tantas pessoas na minha igreja, eu reúno tantos... E assim, parece que há uma dependência de autoafirmação para dizer, eu sou relevante porque eu tenho tantas pessoas na minha igreja. E enquanto não houver essa desconstrução do eu, né, dessa dependência de números e desse entendimento... Por exemplo, a gente foi fazer o retiro de carnaval agora para esse ano, e por muitos anos, quando a gente fazia retiro de carnaval, qual era o nosso pensamento? Trazer quem está em evidência. Por muito tempo foi assim, não só no Mudando o Mundo, quando na Quadrangular também. Então, assim, quem que está em evidência? Então, a gente trazia. E depois que a gente passa a mudar, a desconstruir isso daí, você começa a pensar o seguinte, quando você começa a entender o propósito, que é Cristo, você começa a falar assim, quem está alinhado àquilo que a gente tem gerado nessa casa? Para que você possa construir um ambiente onde vai dar continuidade àquilo que está sendo ministrado. Porque senão você fica, como se você estivesse num caiaque remando com um remo só. Você fica em círculo toda hora, você nunca chega em lugar nenhum. Então acho que é importante você estar alinhado com pessoas que caminham na mesma visão para se ver livre dessa mescla, né? E estar debaixo de um cuidado, obviamente. É legal, é isso que eu falo que é uma construção coletiva, né? Daí a gente pega um exemplo, o Pascoal foi muito feliz em colocar, não é o caso da grande maioria, né? E quando nós ministramos a conferência 5, a gente trata exatamente do ponto que o Pascoal falou. Para quem já está andando, o processo de transição é muito lento e deve ser lento. A expressão que nós usamos é que é como manobrar um navio. Você não está com jet ski na mão. Você não dá um cavalinho de pau e fala, agora eu vou por aqui. Você mata as próprias pessoas que caminham contigo. Então é um processo de transição gradativo, lento, que começa primeiro na figura do líder, porque ele não pode, enquanto ele está reaprendendo, ensinar o que ele não sabe. Então, por um tempo ele vai continuar, inclusive, ensinando as mesmas coisas que estava ensinando. E vai gradativamente, à medida que Cristo vai sendo formado, os olhos vai abrindo, e é uma coisa natural. Quer ver um cara que viveu o mesmo processo que você? Foi o Kleber. Chegou aqui com a igreja já funcionando,
as coisas já andando, algumas coisas ele achava que sabia, depois foi vendo que não sabia, né? Não, e esses achismos, a imaginação é pior do que o desconhecimento. Quando você fala, cara, não sei, meu, você está maravilhoso para receber. Agora, quando você acha que você sabe, essa imaginação ocupa um lugar que não tem mais como você acrescentar algo novo. E o Kleber foi um cara que foi vivendo esse processo gradativo, e agora eu vejo que as coisas já estão alinhadas, tomando um rumo, mas são processos. Cada um tem um tempo e de fato tem que ter paciência. O que o Pascoal está colocando é importante, porque quando o ambiente está mesclado, você não tira isso da noite para o dia. A primeira coisa, daí você fala assim, cara, mas eu fiquei agora incomodado, porque eu olho para onde eu estou e estou vendo. Então tenha paciência, isso não vai sair da noite para o dia, é um caminhar, né? Principalmente para pastores que estão à frente de ministérios, isso é um processo. Meu nome é Kleber, sou de São José dos Campos. Para quem não conhece, para quem conhece já estamos aí, né? Mas é importante, irmãos, a gente entender isso que acabou de ser falado aqui. Enquanto a gente não vira a chave dentro de nós, enquanto Cristo não se torna a nossa vida, estou falando dos pastores aqui, enquanto essa verdade não é uma verdade dentro de nós, tudo que nós fomos fazer é a mesma coisa do antigo. E aí o que você faz? Você prega uma coisa que não é verdade, e a casa está olhando algo que você está ministrando que você não vive. E aí muitos falam assim, nossa, eu caminhei para o apostólico, caminhei para viver o novo pacto, estou perdendo pessoas, está acabando. Não é, você está perdendo mesmo. Por quê? Porque você está ministrando aquilo que não é verdade em você. E aí, por muito tempo, nesse período de transição, quando nós chegamos aqui, a gente já estava com a casa caminhando há 6 meses, né? E graças a Deus que foi rápido que a gente conseguiu se alinhar, porque senão a gente está totalmente desalinhado, porque você vai fazendo do seu jeito e você vai achando que está certo. Mas qual é o maior choque da igreja? É quando você ouve aqui na mente, isso é legal, e você começa a ministrar tudo na mente. Aí a igreja não começa a compreender, cara. Porque fala assim, cara, ele está pregando algo que não é ele. A partir que eu falei assim, vou largar a mão. E aí eu falei assim, nós vamos largar a mão disso. Nós vamos ficar ouvindo, aprendendo, e depois que isso for uma verdade, a gente volta a ministrar. Irmãos, foi muito mais rápido, porque aí começa a viver dentro de casa, vive em você começa a alinhar as coisas. E aí eu não pego o microfone para falar de novo pacto, já é o que eu vivo. Eu não pego assim, hoje eu vou falar de novo pacto, já é o que eu vivo. Então, se torna vida. E aí aquilo que se torna vida, toca as pessoas, porque é Cristo falando e não é o Kleber mais falando, não é o fulano falando. Então hoje, na casa, nós estamos indo o segundo, 2 anos e meio da casa estabelecida. Hoje os filhos da casa, eles ministram e eu sento e eu fico assim, Senhor, eu estou alimentando daquilo que é vida, porque eu vejo vida neles. Mas lá no começo, quando a gente estava assim, não, agora eu entendo tudo, eu sei tudo, já estudei tudo, já li todos os livros, aí começa a pregar uma coisa que é morte. Por mais que você sabe que é bom, mas não virou em você. Então, é isso que é o importante, eu acho que eu entendo assim. Daí cai no que o Marcelo estava falando, Marcelo. Você vê como que a soberba, ela atrapalha demais esse processo. Porque precisou ele chegar num ponto e falar assim, cara, tem que virar em mim. Né? Daí depois, sim, porque é muito comum, tem muito pastor que tem muito vício, né? De ouvir uma palavra e falar assim, entendi essa mensagem. E começa a falar de algo que entendeu aqui, mas não foi gerado no Espírito. Então, começa a se falar de assuntos como se fossem assuntos. Vou falar do tema Novo Pacto. O Novo Pacto não é um tema. Ele não pode ser ensinado como conhecimento adquirido se ele não for uma natureza gerada. Eu vou repetir isso para vocês. O Novo Pacto não pode ser ensinado como conhecimento adquirido, você leu livros, por isso que bate de frente com o humanismo. Porque tem pessoas que começam a ministrar a partir de conhecimento adquirido, então leem muito, estudam muito, e daí começam a falar e falam com propriedade de assuntos, mas não tem a vida, não tem a natureza de Cristo. O fim disso são caminhos que parecem caminhos de vida, mas são de morte, e tem multidões sendo arrastadas por esses lugares, porque não tem a natureza de Cristo formada, e daí você gera pessoas que são
admiradoras desse discurso, e elas chegam para você e falam assim: me indica vários livros para eu ler. Eu falo: posso te indicar vários livros para você ler. Como eu já falei isso, eu caminho com o apóstolo Lucas Marques, com o Juan Balistreri, com o Gustavo Lara, quase 10 anos que eu os conheço de estar junto. Tinha todas as conferências, todas as mensagens que eles já falam há 10 anos de Novo Pacto anotado. Mas Deus virou uma chave em mim faz 5 anos. É como Paulo disse: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não é a mim. Cristo não foi revelado a mim, Ele foi revelado em mim. É uma diferença brutal. Aquelas anotações que eu tinha de 10 anos, eu leio hoje e falo assim: agora eu entendo o que eu anotei. Então você pode ensinar de Novo Pacto, você pode ser mestre dos 5 ministérios sem vida, lendo. O que nós estamos falando aqui de outra coisa, de um processo para que a vida seja formada, a sua tem que sair. Não dá para as duas ficarem juntas, aí reside o maior perigo das mesclas. Você querer a vida de Cristo e querer preservar a tua vida junto, não tem jeito. Então, quando a natureza de Cristo é formada em nós, né, se você cantar atirei o pau no gato na hora do louvor, vai ter vida, né, porque tem uma natureza diferente. Agora, fora isso, olha, você vai cometer o mesmo equívoco que esse senhor aqui, esse nosso ancião maior cometeu. Você está querendo falar 2 vezes seguidas, tirando a oportunidade de alguns irmãos. Fala. Só para... Irmãos, quando isso aconteceu comigo, quando isso aconteceu com a gente, eu peguei, né, para ministrar. Vou chegar na igreja hoje para ministrar. Sumiu tudo. Os filhos estão aqui, eles sabem. Eu fiquei jogado em cima lá, chorando, porque o Senhor falou assim: você não vai falar nada. E a vida veio na casa nesse dia. Foi ou não foi que vocês estavam lá? Aí a casa, todo mundo chorando, e não teve, porque o Senhor falou assim: você está falando o quê, cara? A partir de hoje, sou eu que vou governar aqui. Aí tirou a gente até do lugar que a gente estava, tudo, mas só para ter ideia, assim, era tudo na gente. A partir do momento que o Senhor quer tomar, você vai perder, você não vai conseguir falar mais. É isso aí. Irmãos, eu queria ter um tempo que a gente pudesse orar junto, mas antes, não sei se tem alguém que fala assim: apóstolo, eu queria fazer ainda uma pergunta, tem alguma, se tiver ainda tem. Bom dia a todos, sou o Davi lá do São José dos Campos e caminho com o Fernandão na Casa do Leão. A minha dúvida é como deve ser o comportamento, né, de uma igreja sadia, se posicionando dentro das redes sociais, porque a gente acompanha o movimento da igreja sempre em datas comemorativas, como Páscoa, aí posta a foto do povo com a roupinha lá no teatro, aí chega no Natal, posta a foto dando um brinquedo para a criança. Mas o mesmo exemplo que você falou sobre o prumo, né, da construção que estava sendo feita, o papel da igreja dentro da rede social, qual que deve ser? Essa pergunta é super ampla. Eu quero só tomar cuidado para que vocês entendam o seguinte: eu não sou contra as redes sociais, eu não sou contra a igreja usar as redes sociais para divulgar, para divulgar os seus eventos, conferências, para manifestar Cristo. Eu acho um veículo poderoso que não pode ser desprezado. O que a gente tem que identificar é a motivação nossa ao usar as redes sociais. O que nós estamos querendo fazer? Nós estamos indo na mesma toada que está todo mundo, como o Pascoal falou. O Pascoal falou a realidade da grande maioria de hoje. Nós damos relevância às pessoas pelo número de seguidores na internet, nós damos relevância aos ministérios pela quantidade de pessoas que frequentam. A palavra que Deus me deu quando me enviou a cuidar de pastores e a inicial aljava foi o seguinte: você vai cuidar das pessoas, não queira saber tamanho de igreja, aqui todos têm que ter o mesmo valor, e a gente tem que preparar um ambiente acolhedor para quem vem pastoreando uma igreja com 10 pessoas ou com 5.000 pessoas. A relevância não está. Então, o uso das redes sociais, ele nasce, como toda atividade, como eu falei no início, do mesmo princípio. Qual a natureza de quem está usando as redes sociais? Se a igreja, eu estou falando algo que seria uma incoerência se eu falasse não usa. Nós da casa fazemos uso. A casa divulga esses eventos, tem uma rede social
bem elaborada, bem cuidada. O Ministério Sonho de Deus tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, fazemos o uso, mas o tempo inteiro nós estamos nos vigiando do que nós estamos fazendo. Por exemplo, a Leila, a minha esposa, ela se incomoda profundamente com foto na hora do culto. Ela é uma coisa dela. Ela falou para mim, por mim eu parava com foto na hora do culto, né? Ela não suporta pegar foto. Se você pegar uma foto dela adorando e postar, cara, é morte. Ela falou assim, não quero exposição disso. Então nós temos um presbitério aqui, nós temos uma equipe de governo da casa, a gente se reúne com frequência para falar determinados assuntos, né? Eu particularmente estou tomando muito cuidado, porque eu quero que quem me promova seja o Senhor, não eu, né? Isso passa muito sutil com o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia é: façamos uma torre e façamos o nosso nome conhecido. Então eu faço para que eu me torne conhecido. Isso é no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e fala assim: eu farei teu nome conhecido. Então ser conhecido não é o problema, é quem fez o teu nome conhecido. Você se promoveu ou Deus te promoveu? Deus não precisa das redes sociais para promover ninguém. Ele promove quem Ele quer do jeito que Ele quer. Então, como isso é uma coisa sutil, eu pessoalmente tomei o cuidado de me ausentar por um tempo. Eu quero dar uma limpada, e isso vai apurando o meu discernimento quando eu entro. Agora, como igreja, eu não vejo problema. Vamos ter festa das primícias, o vídeo da galera dançando aqui na festa, eu não vejo problema. Até porque tem pessoas que estão lá fora que só vão entender o ambiente de festa, de celebração da igreja vendo essas coisas. Eu sei de um montão de gente que nos segue, que nunca veio na igreja, mas se tornaram admiradores, estão recebendo a palavra, uma mensagem genuína. Então eu volto a dizer, toda atividade, ela deve ser avaliada a partir da natureza que a pratica. O uso das redes sociais é legítimo, deve ser feito, não pode ser ignorado, mas a nossa motivação é o que está em jogo. E se você olha com esses olhos, daí você começa a perceber, por exemplo, que porque quem cuida das redes sociais não sou eu nem o apóstolo L, são os jovens. A gente ministra para eles, a gente ensina eles. O Michael é um dos caras que cuida disso, cuidava das minhas redes sociais até eu parar, né? Mas toda hora eu tenho impartido do meu espírito sobre ele, para ele entender o que eu penso, né? E a gente fala isso com eles, fala assim, cara, vocês têm que estar no mesmo espírito que nós estamos. Então, frequentemente eu corrigi, eu falei, exclui o que você postou meu, eu não disse isso. E daí com isso, com essas correções, o cara vai entrando na mesma vibe, né? E a gente tem procurado falar isso com a galera, tira essa postagem aqui, não está legal, não gostei disso. Então é um monitoramento para entender aonde você está prestando um serviço e contribuindo com uma informação, e aonde tem uma vaidade, aonde tem uma motivação equivocada. Então esse cuidado, irmão, a pergunta que você fez é complexa, mas esse cuidado é contínuo. Eu acho que um líder de um ministério não pode ignorar, deixa que os jovens cuidem disso, porque daí a imagem que se transmite da igreja é do líder, não do que está acontecendo. Então tem que ser cuidado. Só colocar uma coisa em relação a isso rapidinho. Além da motivação, eu acho que as igrejas, os pastores têm que entender que tipo de alimento que ele está levando para as pessoas na internet, porque é uma vitrine, as pessoas vão lá, acessam quando quiser. Então, além da motivação daquilo que você está fazendo para ter números, etc., também tem a questão que você está alcançando, que alimento que você está dando para as pessoas. Aos jovens, aos pastores, aos filhos, as pessoas que eu tenho mais liberdade, eu corrijo. O Roger foi um cara que eu corrijo frequentemente. Eu falei, cara, o que você está fazendo com isso? O que você quis dizer com essa frase? Pode te atirar. Não foi? Falo bravo até às vezes com ele. Falo, tira isso, cara. Você está com uma imagem na internet de um guerrilheiro cristão. Para com isso. Então, eu vou cuidando nesse aspecto. E um dos aspectos da paternidade é até onde você tem liberdade de corrigir um filho. Isso quem determina não é o pai, é o filho. Então tem pessoas que eu me sinto muito à vontade para corrigir, porque tem um coração ensinável. E tem pessoas que têm de mim o que elas se abrem para receber de mim. Então é sempre proporcional, né? Então tem pessoas que apanham mais porque desejam crescer mais.
Então apanham no sentido que são corrigidas com mais frequência, porque a gente começa a ter prazer em ser corrigido. Fala, não quero andar fora, velho, me alinha, por favor. Tem gente que me pede, esse aqui fala toda hora, pô, me corrige, por favor. Eu falei, tá bom, cara, então vamos lá, mais uma sentada. Brincadeira. Mas eu queria orar com vocês, e eu queria fazer uma oração bem específica, que a gente pudesse impartir essa vida, amém? Eu creio na impartição, na transmissão, naquilo que a honra, ela vem de alguns princípios, que são como que uma verdadeira escadinha. O primeiro deles se chama admiração. Tudo aquilo que você admira, você atrai. Quando você coloca a admiração em alguém, você fatalmente vai começar a se abrir para receber o que essa pessoa carrega. Então você vê isso com um jogador de futebol, você vê isso com um cantor, você vê isso com pregadores. Então a admiração é a porta de entrada para uma série de coisas. Depois a honra é a consequência da admiração. Se eu admiro o que você carrega, se eu reconheço que tem, eu honro, e que eu honro, eu recebo. Há uma transferência daquilo que se carrega. Aquilo que eu estava falando do princípio que eu experimentei com o apóstolo L. Eu admiro, eu honro, eu recebo do mesmo que ele está vivendo. Para mim, esse dia, numa conferência profética, viver exatamente o mesmo, foi muito evidente isso. Agora, o que nós não podemos é caminhar num vínculo de paternidade, numa aliança, que para mim, dentro de um princípio que eu carrego comigo, quando nós estabelecemos aliança, nós não rompemos aliança, sem admiração, sem honra, né? Agora, quando isso existe, é natural que Deus, o próprio Deus, vá produzindo um alinhamento. Então, quando você vê o Cristo que transformou minha vida, que habita em mim, é o mesmo Cristo que se manifesta na vida do Fernandão lá em São José, na vida do Sérgio em Caçapava, na vida do Kleber. A gente está sendo alinhado a um mesmo falar, porque cremos nessa centralidade do Cristo nas nossas vidas como fundamento. Estamos em busca das mesmas coisas. Por que você vê, por exemplo, uma igreja universal lotada de gente? Eles estão errados quando ensinam as palavras de prosperidade? Estão enganando as pessoas? Não estão enganando ninguém. As pessoas, elas são seduzidas por aquilo que elas desejam. Quem vai lá está buscando o que eles têm para oferecer. Então, se você quer o mesmo que eu quero, você vai receber. Se você quer uma vida genuína, se você quer viver a verdade, se você não está preocupado com visibilidade, de fato a tua paixão é Cristo, é isso que nós temos para dar. Se você quer a paternidade como uma promoção do teu ministério pessoal, então aqui você está num lugar errado. E algumas pessoas se frustram, é bom que te fale já hoje. Aqui não é uma plataforma de promoção, aqui é uma plataforma de implosão. E tiveram algumas pessoas que nos buscaram pensando nisso, agora ele vai me lançar nas conferências que ele for. Cara, eu não sou promoter, não sou esse cara, né? Deus não me chamou para isso. Também não sou agente, não sou, como que chama esses caras que hoje é comum, a maioria dos pastores tem agentes que fazem agenda, que agenciador de fulano de tal está na região, você quer um dia na tua igreja? Cara, são práticas que entraram no nosso meio e a gente acha comum. E se você deseja, se isso que eu falei é uma verdade na tua vida, se é isso que você está buscando, se você deseja viver isso, se nada mais nesse mundo pode te satisfazer a não ser Cristo, se muitas vezes você ficou de saco cheio com a realidade do que a igreja, o mundo gosta, você fala assim, cara, o que me preenche, o que eu quero da minha vida é viver a verdade, é viver que Cristo seja formado em mim, que eu possa levar isso a outros, né? Se você quer os fundamentos do reino sendo praticados na sua vida, se você entendeu hoje e fala assim, cara, eu nunca tinha compreendido o princípio da premissa, se o que foi ministrado hoje é o que você deseja, eu queria que, como um ato de reconhecimento disso, você dobrasse o teu joelho aqui. Pode ser aqui no meio, pode ser aqui no púlpito, mas eu queria que a gente pudesse orar juntos nessa hora, como um corpo, que nós precisamos uns dos outros. Provavelmente hoje, se eu gostaria também de dobrar meu joelho e orar.
eu preciso da vida de vocês. Não tem uma posição de um maior que o outro aqui, nós precisamos uns dos outros. E se você quer viver isso, eu queria te convidar, dobre o teu joelho aqui, nós vamos orar juntos, mas não se prenda a alguém pôr as mãos sobre a tua vida. Comece você a orar, apresente a Deus aquilo que você ouviu, que você compreendeu nessa manhã, e permita que o Espírito Santo trabalhe na tua vida.